Olá, esta é a aula número 5 para os alunos que estão interessados em aprender as habilidades da ETEC, do vestibulinho da ETEC e do Enem, as habilidades de matemática, tá? Bom, o tema de hoje, um tema bem complicadinho aqui, né, que é o tema chamado de frações. A gente vai dar uma lembrada em todas as operações com as frações, como fazer soma, com denominador igual, denominador diferente, multiplicação, divisão, e aí a gente vai fazer 3 exercícios desses dois vestibulares aí, para poder se preparar da melhor maneira possível. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, vou fazer aqui, ó, a primeira, que é as operações com na verdade, a gente vai fazer adição e subtração, porque são operações opostas, então a gente resolve da mesma maneira, não é? E aí, e aí a gente vai retomando os temas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer a soma de 3 quintos mais 1 quinto. Como que a gente faz? Tá, eu vou fazer o desenho aqui só para explicar para vocês mais ou menos aqui o que representa 3 quintos de alguma coisa. Então tem um objeto aqui, qualquer, tá? O que é o 3 quintos? É eu pegar esse objeto e dividi-lo em 5 partes, certo? Dessas 5 partes, a gente pega uma quantidade que é 3. Então, este desenho aqui representa 3 quintos, tá? Do lado, vou fazer a representação do outro desenho, que seria 1 quinto. O que é 1 quinto? É quase a mesma coisa, só que as partes selecionadas, ou seja, que as partes que eu vou pintar, não será 3, e sim uma, né? Porque representa 1 quinto de alguma coisa. Ó, então, aqui, isto aqui seria 1 quinto, tudo bem? Então, se a gente perceber, a gente tem a mesma partição do desenho, ou seja, a mesma divisão, ou seja, está dividido em 5 partes. Então, aí a gente consegue somar. Como que a gente faz a soma aqui? É só contar o número de quadrados que estão pintados no desenho. No total, são 4, certo? Em algo que foi dividido em quantas partes? Em 5 partes, certo? Então, basicamente, trocando em miúdos aqui, como é que a gente faz a soma e a subtração quando os denominadores forem iguais? É só somar os numeradores que a gente fala, né? A parte de cima aí da fração. Então, 3 mais 1 costuma dar 4, e a parte de cima a gente só mantém para indicar em quantos pedaços foi dividido o objeto, tudo bem? Fazendo aqui do lado aqui sem desenho, já fazendo direto a subtração aqui, tá? 3 menos 1 é igual, 4 menos 1 é igual a 3. Então, isso aqui vai ficar 3 sobre 3, certo? 3 sobre 3, se eu dividir aqui já vai dar 1, né? Vai dar um inteiro também, a gente pode escrever dessa maneira assim, dependendo do caso da fração, a gente pode seguir, tá bom? Então, basicamente é isso. O denominador foi igual, é só somar ou subtrair de acordo com o que se pede. Agora tem o caso do denominadores diferentes, tá? Alguns, né, professores explicam pelo método do MMC, mínimo múltiplo comum, achar o menor, né, menor número comum os dois, mas não precisa ser necessariamente o comum, tá? Pode ser qualquer múltiplo, lembrando que a palavra múltiplo significa o resultado de uma multiplicação. Então, quando tiver casos desse tipo que você precisa achar, nem precisa fazer pelo múltiplo, é só multiplicar esses dois denominadores aqui, você já consegue achar um múltiplo, não precisa ser o menor, tá? Você vai achar um múltiplo qualquer. Então, eu fazendo aqui, ó, 2 vezes 3 é igual a 6, não é? Então, significa que o múltiplo desses dois números é 6. Não necessariamente o menor, tá? Mas multiplicando aí você já acha o valor, né? Então, 2 vezes 3, 6. Tudo bem? Bom, vou representar aqui em forma de desenho também, tá? E aí a gente vai tentar compreender a ideia aqui de como achar esses múltiplos aí. Então, meio é isso aqui, certo? É alguma coisa que foi dividida em 6 partes, ou em
em duas partes, dessas partes eu peguei uma, certo? Isso aqui é o meio. Agora eu vou fazer um terço aqui do lado, para a gente perceber por que, a gente não consegue somar se os objetos estiverem da maneira que a gente vai fazer aqui, ó, né? Então, a gente percebe que a partição, a forma que foi dividida aqui os desenhos, eles não representam a mesma quantidade, ou seja, não está dividido da mesma forma. Então, a gente não consegue somar. A gente consegue somar quando, ou subtrair, quando a gente tem um objeto dividido em formas iguais. Então, aí a gente precisa igualar, tá? Como nós vamos fazer para igualar? Então, eu vou fazer aqui, ó, meio de 6, não é? Que foi o que a gente achou. Simplificando aqui, sempre fica mais fácil simplificar, né? 3 vezes 1 é igual a 3. Então, o que eu vou fazer com o desenho aqui, né? Eu vou dividir esse desenho, que está representado pela fração meio, certo? Eu vou dividi-lo em 3 pedaços, né? Que aí a gente vai conseguir achar qual é o valor que representa ao que a gente chama em matemática de uma fração equivalente. Ó, eu fiz o meio e dividi em 3 e selecionei essa área. O que a gente percebe aqui? Que essa fração é 3 sextos, tá? 3 sextos do número, certo? E representa a mesma coisa. Tentei fazer o desenho bem parecido para vocês verem que a parte selecionada está representando a mesma coisa, ou seja, está na mesma proporção, tá? E agora vou fazer aqui o desenho aqui do um terço e vamos ver o que nós vamos dividir aqui para que represente igual para um denominador 6. Então aqui do lado vou colocar 1 terço de 6, tá? Depois a gente vai agilizando esses cálculos, fazendo tudo de cabeça, mas só para vocês entenderem a ideia. 2 vezes 1 é igual a 2. Então aquela parte, né, do desenho aqui, ó, vou fazer de novo, né, 1 terço, só que cada pedaço eu vou dividindo em 2, que aí vai representando a mesma quantidade, certo? Pintando os dois aqui, a gente vai perceber que representa a mesma coisa, só que a partição está diferente, mas com exceção de que agora eu tenho a mesma coisa, a mesma partição nas duas, e aí eu consigo fazer a soma delas numa boa, né? Então, 3 mais 2, aplicando o que a gente viu no começo, é igual a 5, 5 sobre 6, tá bom? Então, essa é uma das maneiras de se fazer, tá? Sem fazer o cálculo do MMC. A gente agilizando fica mais fácil, né? Então, vou tentar fazer essa daqui já aplicando a ideia, ó. 3 vezes 5 é igual a 15, não é? Então, já vou colocar aqui, ó, agora aqui a subtração, né? Então, vou já colocar aqui os numeradores, tá? 15 na primeira e 15 também na segunda. E aí já vou calcular aqui mentalmente, ó, 2 quintos de 15, certo? Então aqui eu vou dividir primeiro 5 dividido por 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes o 2 é igual a 6, certo? Olha lá, 6. E 1 terço de 15, tá? 1 terço de 15 dá 5, certo? Então eu vou fazer direto aqui, ó, já dá uma agilizada aí nos cálculos. E aí o resultado aqui, 6 tira 5 é igual a 1, certo? 1 sobre 15, tá? Então pode agilizar um pouquinho os cálculos já ir multiplicando direto, tá? Lembrando que quando você multiplica direto, você não acha o menor, né? Você acha um múltiplo qualquer. Bom, seguindo aqui, eu coloquei agora um exemplo da multiplicação e divisão. Lembrando que são operações opostas, a gente consegue fazer aplicando a mesma ideia. Aqui embaixo eu coloquei um desenho do 4 quintos e desse 4 quintos nós precisamos calcular 1 terço. O que nós vamos fazer para calcular 1 terço? Para calcular 1 terço é só dividir esse desenho aqui, né, em 3 pedaços, certo? Desses 3 pedaços, nós vamos pegar esta parte aqui, ó, tá? Que representa 1 terço da área colorida. A gente percebe que aqui eu pintei quantos desenhos? Eu pintei 4, certo?
em algo que foi dividido em quantos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, essa fração representa 4 sobre 15. Obviamente, você deve ter percebido que a multiplicação de fração é só fazer a multiplicação em linear, vamos dizer assim, né? 4 vezes 1 dá 4, 5 vezes 3 é igual a 15, tá? Aplicando a mesma ideia aqui, só para a gente fixar um pouquinho mais a multiplicação aí no caso da fração, como que eu faria a multiplicação do exemplo B aqui, tá? Então, 1 vezes 1 é igual a 1 e 6 vezes o 3 é igual a 18. Tudo bem? Então, acabou. É dessa maneira que a gente faz a multiplicação, tá? No caso da divisão, geralmente quando alguns professores não falam desse caso aqui da divisão que dá para fazer, né? Nem sempre precisa inverter, né? A ideia é a mesma, ó, divide o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, porque são operações contrárias, né? Então a gente pode fazer a mesma coisa. 1 dividido por 1 é igual a 1 e 6 dividido por 2 é igual a 3, tá? Dá para fazer assim. Só que tem uns casos que a gente não consegue escrever na forma de condição de existência de uma fração. O que é a condição de existência de fração? Ela precisa ter dois números inteiros, tá? Não pode ter números, vamos dizer assim, decimais, representado pela parte decimal. Então, tem alguns casos das frações que a gente não consegue fazer direto assim. Então, por exemplo, esse caso aqui, ó, se a gente fazer 4 dividido por 2 dá 2, e 3 dividido por 5 não vai dar um número exato. Como que a gente faz nesse caso aqui? A gente aplica uma ideia da matemática que é multiplicar pelo inverso. Eu vou pegar uma divisão qualquer aqui, por exemplo, ó, 30 dividido por 3, certo? 30 dividido por 3 dá 10, certo? Sobra 0, divisão normal, tá? Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar o que é chamado de multiplicar pelo inverso. O que é o inverso de um número, que é diferente do oposto? É quando eu pego um número, multiplico por esse inverso e eu encontro o número 1 como resultado dessa multiplicação. Tá? Então, qual que é o inverso de 3, certo? É 1 sobre 3. Se eu pegar o 3 aqui, ó, e multiplicar por esta representação aqui de fração, né? Vou simplificar aqui vai ficar 1, 1 vezes 1 é igual a 1, tá? Eu estou fazendo aqui só para provar a ideia do inverso, mas, por exemplo, perguntar qual é o inverso de 5? 1 sobre 5. Qual é o inverso de 10? 1 sobre 10, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esta ideia aqui embaixo, fazer a mesma coisa, pegar o 30 e multiplicar pelo inverso de 3, que a gente viu pelo resultado da divisão simples, que é 10, não é? Então, multipliquei pelo inverso de 3, que é 1 sobre 3, simplificando aqui já para ficar mais fácil, que dá para dividir, fica 10, né? 10 vezes 1 é igual a 10. Então, o que a gente percebe? Que dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, tá? Então, o inverso, a gente vai conseguir achar o mesmo resultado. E esta ideia que a gente vai aplicar, nessa ideia matemática que a gente vai aplicar nas frações, quando nós percebermos que, no caso da divisão, a gente não consegue dividir da forma direta aí, né? Igual a gente fez da multiplicação. Então, o que a gente faz aqui, né? Eu vou copiar a primeira fração, que é 4 terços, tá? Que a gente viu que não dá para dividir direto, certo? Vou copiar. E vou multiplicar pelo inverso, que é a mesma coisa que dividir, que a gente acabou de ver aqui. Então, 2 quintos, qual que é o inverso da fração 2 quintos? É o contrário, né? A gente muda aqui o denominador e o numerador. Então, eu vou ter aqui 5, certo? Sobre 2. Aqui é bom ver sempre que se dá para, no caso das multiplicações, ver se dá para dividir na diagonal. Eu vou já dividir porque fica mais fácil aqui simplificar isso aqui, né? Aqui vai dar 1 e aqui vai ficar 2. 2 vezes 5 é igual a 10, certo? E
3 vezes 1, né? Que aqui ficou 1, que eu já dividi aqui por 4. 3 vezes 1 é igual a 3, tá? Então, significa o quê? Que dependendo do caso da divisão de fração, a gente vai ter que aplicar essa ideia de multiplicar pelo inverso quando a gente não conseguir escrever a fração da ideia, né, da condição de existência de uma fração, que é ter dois números inteiros, tá? Então, geralmente, a gente coloca assim, matematicamente falando, a gente fala que a fração é composta por A sobre B, né? Onde o B, onde o A e o B, né, são números inteiros, tá? Eu vou colocar o símbolo aqui, ó, pertence aos números inteiros, que é representado pela letra Z, tá bom? Então, ela tem que ser números inteiros para ser uma fração, tá? Então, relembrado isso, vamos fazer aqui alguns exercícios para fixar a ideia, 2 do Enem e 1 da ETEC, tá? Eu tive que pesquisar bastante para achar alguma ideia da ETEC falar só de fração, né? Porque geralmente a fração ela cai dentro de um outro tema, né? Porque geralmente em uma determinada questão você não usa só uma habilidade, você costuma usar várias habilidades ao decorrer do exercício, para solucionar o exercício, tá? Então eu coloquei aqui algumas que só vai trabalhar a ideia da fração. Obviamente nós vamos revisitar esses temas porque geralmente cai juntamente com outros temas da matemática. Mas essa questão aqui do Enem de 2018 diz o seguinte: o artigo 33 da legislação brasileira sobre drogas prevê a pena de reclusão, ou seja, cadeia, de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, ou seja, ele cometeu o crime pela primeira vez, com bons antecedentes criminais, esta pena pode sofrer uma redução. Qual é a redução? 1/6 a 2/3, tá? Então aí já é uma questão que está envolvendo frações. Supondo que o réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas, após o benefício da redução da pena, sua pena poderá variar de... Aí está lá as alternativas. Bom, o que a gente vai considerar como uma boa redução? Qual é a melhor condição para esse réu aí? Ele cumprir a menor pena e ter a maior redução, tá? Então a gente viu que as reduções lá vão variar de 1/6 a 2/5, tá? Qual desses números aqui seria o maior? Então, vou colocar aqui 1/6, certo? Se a gente dividir 1/6 dá aproximadamente quanto, hein? Vou fazer logo de cabeça aqui, que fica mais fácil aqui, só para vocês entenderem a ideia. Mas, se a gente dividir, dá aproximadamente 0,16, tá? Ou seja, eu vou colocar só um valor, aqui vai dar uma dízima, né? Vai ficar repetindo várias e várias vezes o número. E se a gente dividir o número, a outra redução, que seria o 2/3, então vou colocar aqui, ó, 2/3, tá? Vai dar aproximadamente, porque também vai dar uma dízima aqui, né? Vai dar uma dízima periódica, tá? Vai dar aproximadamente 0,66, tá? Então significa o quê? Que o 2/3 ele é maior do que 1/6, tudo bem? Então significa o quê? Que a melhor condição para esse réu é ele ter uma pena reduzida, a menor parte, que seria 5 anos, e a maior redução, ou seja, 2/3, tá? Então eu vou fazer a primeira parte e vou deixar a segunda parte para vocês fazerem. As alternativas, elas têm a pena dividida em mês e ano. Então eu vou transformar esses 5 anos em meses, sabendo que 5 anos é igual a 12 um ano é igual a 12 meses, 5 vezes 12 vai dar 60 meses. Então seria 60 meses
de pena, tudo bem? Como ele vai ter uma redução de 2/3, então eu vou pegar 60 e calcular 2/3 igual que a gente fez na aula, né? Agora aqui aplicado a um problema. Simplificando, 60 dividido por 3 dá 20, então ele tem uma redução de 40 meses na pena, tá? Se ele deveria cumprir 60 meses, reduziu 40, sobra 20, né? Então, a pena que ele vai cumprir é 20 meses. Só que se você olhar lá nas alternativas, não tem nenhuma que tá o tempo em mês só, né? Então, tá dividido em mês e ano. Então, como que a gente vai fazer aqui para escrever 20 meses? Daria para fazer mental, mas vou usar aqui a divisão simples, né? 20 meses dividido por 12, né? Porque são um ano é igual a 12 meses. 12 vezes quanto que dá 20 aproximadamente, né? Vai ser 1 mesmo. 12 vezes 1 dá 12, para 20 sobra 8. Ou seja, significa que 20 meses é igual a 1 ano e 8 meses, tá? Então essa que ele vai cumprir, tudo bem? O que vocês vão fazer aqui na segunda parte aqui? Vocês vão transformar 15 anos em meses, tá? Então, multiplicar aqui, você vai achar a pena em mês, certo? Depois que você achar isso, você vai calcular a redução de 1/6 da pena, tá? E aí, depois, faz a divisão para poder calcular o período em mês e ano, tá? Faz a divisão do que? Depois que você calcular a pena, ou seja, o quanto que vai sobrar desses 15 anos aí em mês, você divide o resultado por 12, vai dar uma divisão que não é exata, né? Porque a gente viu aí que todas as alternativas estão divididas em mês e ano. Tudo bem? Essa é uma questãozinha um pouco difícil. Sempre cai questões difíceis envolvendo frações? É óbvio que não, né? Peguei uma aqui do Enem 2020 para a gente ver aqui uma um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagem que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos assentos ainda disponíveis num determinado instante. A imagem que está é essa daqui. Então, a gente repara que a cor escura são os assentos já vendidos, não é isso? Foi o que ele falou aqui, ó, né? Só vamos dar uma voltada aqui, ó, né? A cor mais escura, os mais vendidos, tá? E a cor clara são os assentos ainda disponíveis, tá? No total, são quantos? São 42 assentos, tem aqui, ó, né? São 42, tá? Continuando, ele quer saber a razão entre o número de assentos já vendidos, então, olha lá, já vendidos, né? E o total, no caso, o total seria o total de assentos do ônibus. O total seria 42, tá? E aí, quer que a gente coloque esta informação. Eu coloquei aqui a imagem, mas é bem simples, basta contar, né, o número de assentos já vendidos e colocar o total. Essa é simples, né? Uma questão simples. E a razão em matemática, só para lembrar, quando a gente divide dois números, igual eu fiz lá num sexto, deu um número decimal, isso que é chamado de razão, ou seja, está associado à divisão de dois valores, tá? E o último exercício que a gente vai fazer hoje é um exercício da ETEC de 2017, é um exercício que envolve pelo menos um conceito básico sobre música, né? Então por isso que é importante para esses vestibulares ter uma gama de conhecimento, principalmente de leitura, para que você compreenda os exercícios e as situações, problemas que serão apresentadas, né? Vamos dar uma olhada nessa daqui só para vocês verem. Numa partitura musical, partitura
é um jeito de escrever a música, que você escreve o tempo, né, notas musicais e tal. Figuras rítmicas são símbolos utilizados para representar a duração de cada nota ou acorde. A tabela mostra o nome da figura rítmica e o seu símbolo e o tempo de duração relativo. Tá? Então aí ó, tem uma das aplicações das frações é justamente a ideia de tempos musicais, né? Então tem lá o nome da figura, o símbolo e o tempo relativo. Então a semibreve está o símbolo e está o tempo. 1. A marcação é 1. A mínima está o símbolo e a marcação é meio, meio tempo. Semimínima, 1/4, cocheia, 1/8, semicocheia, 1/16 avos, né, que a gente fala, né? Fusa, 1/32 e semifusa, 1/64. Tá os símbolos e tá a representação em forma de fração, tá? Bom, aí o que ele pede nessa questão aí? Ele pede o seguinte: de acordo com a tabela, é correto afirmar que, aí tá lá, o tempo de duração de uma fusa, certo? Então tá aqui, ó, fusa, é o dobro do tempo de duração de uma semicocheia. Eita, rapaz! Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que testar. Eu vou deixar indicado aqui os cálculos, você faz o cálculo e compara com a tabela que está lá, tá? Segundo a tabela que apresentou, a semicocheia é 1, certo? Um tempo sobre 32. Como ele quer que faça o dobro, basta você multiplicar isso aqui por 2. Multiplicando por 2, é bom simplificar também, né? Porque todas as frações estão com um tempo, né? Então aí faz o cálculo, pode simplificar aqui também se quiser, né? Em diagonal, ou simplificar depois, e aí você vê, compara com a tabela e vê se o tempo da fusa é o dobro da semicocheia. O tempo de duração da mínima, né? Então tem a nota mínima lá, é metade do tempo de duração de uma semimínima, tá? Então vamos lá. A mínima, segundo a tabela, é 1/4, certo? Vou colocar aqui, ó, 1/4. E aí a gente vai ter que dividir isso daqui pela metade. O que é dividir pela metade? Por 2. Lembrando que quando uma fração não der para dividir e não ter a condição de existência de fração, né, ou seja, dois números inteiros, a gente multiplica pelo inverso, que é nesse caso aqui. E só para lembrar, né, para quem já esqueceu, a fração de 2, que é um número inteiro, eu posso escrever 2/1, que é a mesma coisa, tá? Então não dá para dividir, a gente aplica aquela ideia de multiplicar pelo inverso. Continuando aqui, a soma da duração de duas semimínimas, tá, é igual ao tempo de duração de uma cocheia. A semimínima, né, é 1/4, segundo aquela tabela que apresentou. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 1/4 mais 1/4, certo? Aí a gente vê aqui se dá o tempo de uma cocheia. Então faz a soma, tá? E aí dá uma olhada, ver se tiver alguma dúvida, volta o vídeo aí, e aí compara, ver se vai dar a mesma fração que representa o tempo de uma cocheia. E a D, com exceção da semibreve, cada figura rítmica apresenta metade do tempo anterior de duração do tempo anterior da figura da linha. Isso aqui que eu achei complicado, talvez seria uma questão que poderia ser anulada. Por quê? Se a gente pegar pela tabela, é uma coisa, e se a gente pegar pela música, é diferente. Por quê? Eu vou comparar para vocês colocando a semimínima, que é o tempo anterior, em relação à mínima, tá? A mínima, ela tem o tempo de duração de meio, tá? Que foi o que a gente viu lá pela tabela, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Como ele quer que calcula a metade, então nós vamos dividir aqui por 2 e vamos comparar se vai dar o tempo da mínima,
né? Porque a semi é o que vem antes, tá? Então aí o que acontece? Na tabela, se você for comparar, tá invertido lá, mas vou colocar desta ideia, que aí vocês conseguem fazer, certo? Então esse daí é o tempo da mínima, tá? E aí a mínima é meio, e aí se você dividir na metade, tem que dar o tempo da semi-mínima, que é a anterior, certo? Bom, continuando aqui, aí o último teste que tem que fazer é comparar, com exceção, tá, da semibreve, cada figura rítmica apresenta o dobro. Então aqui já é uma outra situação, o dobro da duração do tempo, né, musical da figura anterior, da linha anterior. Fazendo também, comparando semimínima com mínima, né? Então a semimínima aí, vamos ver aqui, o tempo é 1/2, né? Se comparar lá na tabela, você vai ver, tá? Então, a mínima é 1/2, vezes 2 vai dar o tempo da mínima, né? Semi está antes, então multiplicando por 2, eu vou achar o tempo aí da semimínima, tá bom? Então, uma questãozinha, ela não é tão difícil os cálculos, mas entender essa parte da música, né? Que é um problema para resolver o exercício. Comparando aí tem uma só que vai dar o resultado certo, tá? Bom, então para a aula de hoje é isso, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like se você gostou da aula, divulgar aí para as pessoas, né, que têm interesse nesses temas, e aí qualquer dúvida pode pôr aí nos comentários que a gente tenta ajudar vocês a compreender melhor as questões, principalmente essa última que envolve o tema de música, ela é um pouquinho mais complicada de achar as ideias aí e tal, né? Mas faz o cálculo e compara com a tabela, com exceção dessas duas que eu coloquei comparando a mínima e a semimínima, tá? A mínima e a semimínima, que seria o tempo anterior, mas se eu comparar na tabela está um pouquinho invertido, por isso que eu acho que é uma questão que teria que ser anulada, mas a gente vai manter a resolução de acordo com o gabarito aí da ETEC, tá bom? Um abraço a todos, até!